Olá, sejam muito bem-vindos. Estou começando de máscara para vocês verem que na Igreja Apostólica Fonte da Vida a gente está obedecendo, porém o pessoal está distante de mim para vocês ouvirem minha voz para não ficar abafado, né? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Larissa, pastora voluntária da Igreja Fonte da Vida, onde nós estamos agora, no estudo bíblico, e você é nosso convidado, independente da sua religião. Estamos aqui no culto da família, no culto das 10, das 9 às 10, estudando a palavra do Senhor e aprendendo a ser discípulo de Cristo. Só aprende quem anda junto, né? Então, o discípulo tem que andar junto, por isso que o Senhor Jesus falou, né? Aquele que quer vir comigo, segue-me, né? E anda junto. Amém? Então, a palavra de hoje, antes de eu começar, eu vou fazer uma parte que é chata para nós, eu sei que vocês acham chato também, mas todo mundo faz e porque precisa vocês nos ajudarem a ser missionário. Tem gente que não sabe por que a pessoa que tem canal no YouTube fala: se inscreva no canal, deixe seu like, é muito chato, é chato mesmo. Mas quem dá like, acaba que o YouTube divulga para outras pessoas serem abençoadas e edificadas pela vida, pela vida, né? Pela palavra que Deus tocou no seu coração, vai tocar outras vidas. Então nos ajude aí, tá bom? Desculpa que é chato mesmo, mas você vai ser um agente de Cristo junto conosco, amém? Vamos somar juntos. A palavra de hoje é: deixa Deus cuidar de você. Como assim, pastora? Fique firme. Te desafio a assistir essa palavra e a ficar junto comigo, não só assistir, a receber de Deus até o final, que Deus vai falar com você, senão você não vai entender. Então vamos lá. Não resista os cuidados de Deus. Não deixe as coisas pipocarem. Não deixe as coisas ficarem ruins. Não deixe chegar no fundo do poço, como José teve que ficar no fundo do poço, coitado. Imagina a fobia emocional que ele teve, né? Não deixe você ter que ficar no deserto. Não deixe parecer como o profeta Elias, que estava pedindo a morte para o Senhor, estava lá, que Deus teve que mandar os corvos alimentar. Não deixe. Não deixe. Eu lembro daquela passagem que fala assim, ó, lá com o apóstolo Paulo. Aí eu me lembro daquela passagem que diz assim, ó: quando eu sou fraca, aí que eu sou forte. Mas não deixe você se sentir fraco, literalmente, para se sentir forte no Senhor. Porque desculpa, isso não é inteligente. Que nós possamos nos prostrar diante do Senhor sempre e falar que Ele é a nossa fortaleza sempre. Que nós cremos que somos fracos, sim, que nós possamos humilhar diante do Senhor, mesmo estando na prosperidade, na plenitude de Deus, porque nós estamos vivendo o rebote do Senhor, e esse ano é ano do rebote. Quem toma posse? Amém? Nós vivemos no rebote do Senhor e eu tomo posse, não é à toa que o nosso grupo chama rebote, que vai jorrar fonte de águas vivas sempre nas nossas vidas, em todas as áreas, em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Não se disperse, foque aqui, esqueçam quem está ali conversando e foca aqui, amém? Então vamos lá. Isso é o poder da concentração e do foco. Mesmo no meio da adversidade, não perca o seu foco, amém? Então vamos lá. Então não espere ficar fraco para você se prostrar diante do Senhor, se humilhar e falar: Pai, só em Ti eu tenho socorro, só em Ti eu tenho o renovo, a minha fortaleza está em Ti. Nós temos que ter essa oração diária, de entrega, de dependência. Senhor, nos ensina-nos a sermos sensíveis à Tua voz e a viver debaixo da graça imerecida, e debaixo do favor imerecido do Senhor. Ensina-nos a sermos sensíveis à Tua voz e obedientes para sermos mordomos fiéis do Senhor em todas as áreas. Seja fiel no pouco, que no muito eu Te colocarei. Amém? Que aí a gente não precisa passar pelo deserto, a gente não precisa: ai, pastor, mas não vai ter luta? Claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ela não vai te acometer. Ela vai vir e você vai tirar de letra. Você vai andar sobre as águas tempestuosas, como Pedro andou. Só que quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. Mas amém que imediatamente ele pediu o socorro do Senhor. Amém? Amém. Então, eu quero ler com você esse versículo, está lá em 2 Coríntios 12, 10, para que nós possamos ter embasamento bíblico. 2 Coríntios 2, versículo 10. Não tem problema, não precisa me acudir aqui, depois eu resolvo.
Vamos lá. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Sabe o que eu acho mais tremendo, assim? É o depender de Deus 24 horas. Sabe aquele versículo que fala assim, ó, quem tenha ouvidos que ouça? É meio estranho, não é? Todo mundo geralmente tem ouvido, até as pessoas que têm deficiência auditiva, eles têm geralmente como fala isso aqui? Auditivo? Pavilhão auditivo, eu acho que fala, não sei, a orelha, pronto. Mas é estranho você falar, quem tem ouvidos ouça, mas não é isso. Quem tem ouvidos espirituais, quem tem a devida atenção de observar os detalhes, de ver que Deus está no controle, que Deus está no comando de todas as coisas, 24 horas. Não é à toa que na palavra do Senhor fala, nem um fio de cabelo cai sem a permissão do Senhor, nem uma folha de uma árvore cai sem a permissão do Senhor. Eu confesso que nós estamos vivendo um momento, eu vou compartilhar com vocês como que essa palavra surgiu. Eu estou vivendo um momento assim, ímpar na minha vida, assim. Só que Deus é tão tremendo que todas as vezes que a gente passa por lutas, Deus nos prepara antes, se você tiver ouvidos para ouvir. Antes de tudo acontecer, eu tive um sonho, eu ia compartilhar na última palavra e não deu tempo. Eu tive um sonho muito maluco, assim, eu já estava... eu tenho avós de 85 anos, minha avó tem 81, e a vida deles já estavam perdendo o controle, eles já estavam perdendo a autonomia. E eu e minha mãe e meu irmão somos os únicos que moramos em Goiânia, o resto da família mora tudo longe. Só que minha mãe e meu irmão são bipolar, então eles não têm estrutura emocional para tomar frente dessas situações. Aí sempre as contas financeiras da minha avó e do meu avô ficando no vermelho, e aí eu falei, gente, eu não consigo ver e não ter atitude de tomar frente, de agir, que não tem outra pessoa, sou eu. E aí começou assim, né? Eu ajudando, porque os filhos, graças a Deus, são uma bênção, não nega de ajudar, mas eles queriam ver que situação. Vocês terem noção, minha avó tinha um telefone da TIM, nem número dela ela sabia que era e estava pagando à toa. Estavam pagando um seguro quase de R$200 e pagando negativo e não sabia nem o que era isso. Então fui tomar frente disso, mas diante dessa situação, acabou que eu já me peguei cuidando da saúde deles, tudo, e minha avó, nós descobrimos que está com câncer de mama, quero até pedir oração, ela vai operar no dia 29, e no meio disso tudo, meu avô ficou internado de domingo passado até quinta-feira com pneumonia pulmonar. Então assim, tem muitas coisas, e não é só isso, é emocional. E aí antes disso tudo acontecer, né, de descobrir o câncer e tudo, eu lembro que eu tive um sonho de revelação mesmo, foi muito... Sabe quando você parece que está vivendo um sonho de verdade, parece que é até um filme? Eu estava num aeroporto com a minha avó e estava uma tempestade e tudo, e aí eu sumi minha avó de mim, e só sei que no final das contas que eu lembro, né, as imagens que a gente lembra dos sonhos, eu estava numa corrida, eu, o pastor e a Ana Laura, tipo de bicicleta, só sabe aquelas bicicletinhas pequenininhas, tipo de palhaço de circo, brinca, e nós estava custando equilibrar os três na bicicleta, mas o mais maluco que a gente estava passando em cima de um monte de urso e de leão. Não tinha estrada, a estrada todinha era de urso e de leão, e a gente passava e tinha uns dormindo e tinha outros acordados, mas eu lembro que a gente não perdia o foco, a gente ficava em cima da bicicletinha, passava em cima desses ursos, desses leões, e nós chegamos no final da chegada, graças a Deus, nós três ilesos. E depois veio esse tanto de turbilhão e a gente sendo que acaba sendo... literalmente o esteio emocional e espiritual da família, mas é onde que, gente, não existe, não tem como Deus provar a manifestação do poder, da glória dele, se não for no meio da tempestade. Porque se está tudo na abundância, todo mundo acha que é pela sua força. É isso que eu estou querendo chegar na palavra, essa é a essência. Porque infelizmente o ser humano, ele se impunha de força pela habilidade dele, pelo dom dele, e não na força do Senhor. E por isso que infelizmente as pessoas têm que chegar no pó, têm que chegar no meio da tempestade para falar, Deus, eu não aguento mais, eu não quero isso. Eu quero viver na dependência do Senhor sempre, para que sempre eu possa passar em cima do urso e do leão ileso.
eles não vão nos encostar. E o mais interessante que eu achei, gente, mas a estrada toda tá de urso e de leão. Não é só um de leão nem o urso que Davi matou, era a estrada toda. Só que a revelação que eu tive foi isso. Como Davi matou urso e leão, o Senhor vai nos usar. Porque eu sei que eu estou sendo usado, o pastor não, porque a família dele já era cristã, né, de fato, né, o avô era pregador, tudo tinha tipo pastor, mas na minha família, principalmente do lado da minha mãe, eu estou sendo a heroína da fé que estou sendo levantada, para quebrar um monte de maldições. E interessante de tudo, que a gente não entende as coisas do Senhor. Aos olhos naturais, a gente parece que é loucura, né? Eu estava prestes de começar a desenvolver um movimento que Deus queima no meu coração há muitos anos, SOS, Família em Resgate, por isso que eu estou colocando lá no meu Instagram. E daí tudo isso aconteceu. Aí o Senhor falou assim, filha, antes de você pregar, eu vou resgatar a sua família. Olha, tem 39 anos na minha vida. O meu padrinho, ele não veio no meu casamento, vou fazer 19 anos de casado, porque eu sou crente. Ele já avançou na minha mãe por causa dela ser crente, quase levei ele para a delegacia. Há muitos anos atrás, a Ana Laura nem existia. E hoje eles estão vendo a importância de ter uma crente aqui. E hoje ele está falando como um linguajar de crente. Ao ponto da minha tia falar assim, você está parecendo um pastor? Falou para ele. E ele tem um amigo que é pastor. Então assim, a gente não entende as coisas de Deus. Por isso na Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Parece loucura, parece desgraça, parece tragédia, mas Deus tem o cuidado de tudo. E por que eu quero falar essa palavra? Surgiu como? A minha avó tem 81, meu avô tem 85, eles ainda se achavam no direito de dirigir, apesar que meu avô já atropelou uma pessoa. E aí, o que acontece? Meu avô e minha avó tiveram que ir para o Mato Grosso, para os meus tios observarem a situação como eles estão, para falar, não, calma, vamos tirar o carro, vamos colocar um cuidador para ajudar, porque é pesado para uma pessoa só cuidar. E aí, só que a veinha, meu filho, ela não quer dar o braço a torcer, ela tem 81 anos e ela está resistindo aos cuidados, porque não quer dar o diagnóstico de invalidez. Eu indo nos médicos com ela, e é difícil você observar isso, né? A teimosia. E aí eu dentro do médico com ela, ela pegou e falou assim, eu falei, ela tomou 7 remédios errados, a mais, porque o urologista estava contando, amém, que esse não tinha problema. Se eu triscar no remédio dela para mexer, ela começa a ficar perturbada, parece que ela fica transtornada, porque ela não quer perder o controle do cuidado. E aí, quando meu avô foi internado, porque o meu avô, o objetivo dela estar viva, porque ela cuida dele, é o propósito dela de vida. Ela mesma falou, minha filha do céu, eu quase entrei em parafuso, tadinha. Só que eu tenho visto o cuidado de Deus em todas as coisas. Olha que louco. Meu avô internou no domingo e na sexta-feira, nós tivemos que ter um posicionamento muito firme com eles e falar assim, gente, estou contando história, mas precisa se identificar com a sua história verdadeira e tem pregação no meio da história. Então, quem tem ouvidos, ouça. É o seguinte, na sexta-feira o Espírito Santo me incomodou demais e eu compartilhando com uma pessoa sobre, a gente falou para minha avó, ou ela aceitava um cuidador ou eles iam ter que ir para um hotel de idosos, porque senão os filhos iam ser presos por abandono de incapaz. Ela estava dopando meu avô de remédio. O meu avô dormia o dia inteiro e minha avó ficava assim, Valdomiro, vai logo, levanta, Valdomiro. Ele ficava o dia inteiro tentando levantar o Valdomiro. Ou ela deixa o Valdomiro doido, porque ela quer que ele faz as coisas, mas o Valdomiro não faz. Aí, o que acontece? O Valdomiro apela com ela, xinga ela, que ele não aguenta mais. Meu avô estava achando bom ficar no hospital, você acredita? Eu acho que era um spa para ele. Aí, quando ele voltou do hospital, ele falou pro cuidador assim, tá vendo o que eu passo aqui? Mas a coitadinha queria que o Valdomiro reagisse, mas ela estava dopando o Valdomiro de remédio, porque não está mais com a capacidade. Eu percebi isso quando eu fui arrumar a malinha dela para ir para Mato Grosso, ela pegava os remédios picotados, punha na caixinha e ela misturou tudo. Daí no meio da agonia ela falou assim, qual que é mesmo esse? Eu falei, Senhor, não posso, não dou conta, vou parar tudo e vou tomar a frente.
Tem horas que a gente não entende o parar de Deus, mas é o trabalhar do Senhor. E é onde eu observando minha avó e veio essa palavra. Ela tem 81 anos e está resistindo aos cuidados. E nós? Como nós somos com o Senhor? Várias áreas das nossas vidas que a gente se sente autossuficiente, a gente toma as rédeas, sem a gente ver, é ou não é? E só quando as coisas apertam que a gente fala, socorro, Deus, igual quando o apóstolo Pedro estava afundando. Que nós não possamos resistir aos cuidados de Deus. Só que aí é onde que eu vejo o cuidado de Deus. Na sexta-feira eu fui no abrigo para ver. No abrigo não, é hotel de idosos, porque o povo tem muito preconceito com isso, né? A irmã dona era da igreja e ela já disse que já até veio no nosso estudo bíblico, olha que doido. Se eu não tivesse ido lá na sexta-feira obedecido à voz do Espírito Santo, eu não tinha por onde socorrer quem ficasse com meu avô 24 horas no hospital de domingo a quinta. Porque ela que me deu a indicação do cuidador e de uma cuidadora para ficar com minha avó que estava quase surtando sozinha, sem o Valdomiro dela lá à noite. Então, quem tem ouvidos, ouça. No meio da tempestade, Deus tem a direção e o acalento. No meio da tempestade, lembra do povo no deserto? O povo não se consumia no calor por causa da nuvem e à noite não morria de frio por causa da nuvem. Eles não morriam de fome porque eles tinham o maná. E ainda o povo começou a reclamar, Deus é tão maravilhoso e não é castigador, como muitos acham, e ainda trazia as codornizes. Mas o maná de hoje não serve para o de amanhã. Mas é por que é isso? Para que nós nunca possamos perder a dependência de Deus. Por isso que eu falo quando eu venho pregar, o Senhor, eu não aceito abrir a boca para pregar de maná velho. Que sempre tem uma palavra nova para dar. Eu acho um absurdo eu pegar uma palavra lá de 10, 15 anos lá, tem as palavras tudo tá guardada, escrita. Mas eu não pego. Porque não é minha palavra, é do Senhor, eu só sou canal. Se eu não tiver o que abrir para falar de novo, eu não vou abrir a boca para falar. Porque o maná de hoje não serve para de amanhã, é podre e não alimenta, faz mal. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Então não vamos resistir à palavra do Senhor. Mas Deus é tão maravilhoso que o que acontece? A veinha teve que ceder. Porque meu avô ficou internado, ela ia ficar sozinha, uma cuidadora ficou com ela, aí a cuidadora pegou e falou assim, Larissa, é o seguinte, não dá pra eu ficar não, ela tá resistindo, não quer ninguém cuidando dela aqui, tá tirando a privacidade dela. No outro dia eu falei, então não vai. O primeiro dia que meu avô voltou do hospital, na quinta-feira, eu falei, fique, porque ele tá debilitado, né? Deixar 2 velhos sozinhos e ele debilitado. No outro dia eu falei assim, não vai. Na minha avó ligou desesperada, a mulher não vai vir, não? Eu falei, uai, vó, a senhora quer ela aí? A senhora tá insegura de ficar com ele? Gente, dá insegurança. O homem tinha acabado de ir embora na quinta-feira, eu fui dar um remédio pro meu avô, ele começou a tossir entupido, e eu falei, pronto, aí eu dei um murro nas costas dele, ele tem episódio, ele deu um me xingou, mas eu fiquei com a carne toda estremecida, eu falei, pronto, o homem acabou de ir embora, eu matei meu avô entupido, sangue de Jesus tem poder, é de rir mesmo, de apavor, é de rir de apavoramento. E eu falei, sangue de Jesus, não tem poder, não tem jeito deles ficarem sozinhos. Quantas vezes a gente resiste aos cuidados? Quantas vezes a gente quebra a cara, abre um negócio, entra num relacionamento sem pedir a direção do Senhor? A gente não precisa se sentir literalmente fraco. Já se prostra logo no pé do Senhor e fala, eu sou fraca, eu sou podre, minha carne é podre, eu não sou boa. Como Jesus falou, que os discípulos chegou nele e falou, quanto tu és bom, Senhor? E o Senhor Jesus falou, o quê? Eu? Bom? Se Jesus falou que ele não era bom. Quando você está se sentindo muito bom, Deus mostra a sua podre que você não é bom nada. Para te mostrar, para você não ser atraído pelo brilho das pedras. A minha oração é sempre essa, Senhor, que nós nunca possamos ser atraídos pelo brilho das pedras. E o que é o brilho das pedras? São os elogios, é o status, eu sou mestre, eu sou doutora, eu tenho milhões de seguidores no YouTube, né? Não, eu não sou nada.
Eu sou apenas um canal, um instrumento nas mãos do Senhor. Eu sou pó e do pó eu vou voltar. E a minha dependência sempre tem que estar nele. Os meus cuidados sempre tem que estar nele. Porque se não estiver, infelizmente, Deus nos deixa passar por provas para que aí você literalmente se sinta fraca para a sua fortaleza ser dele. Para que você não se perca. Porque ele não quer nos perder. Porque ele pagou um alto preço na cruz com o seu filho unigênito para que todos nós fôssemos resgatados. E não adianta a gente fugir como o profeta Jonas queria fugir. Ele foi lá e pegou o peixe e engoliu ele para poder proteger e trazer ele para o destino certo. Então não perca tempo. Para que perder tempo? Para que resistir e quebrar a cara? Eu sempre falo, Senhor, me tira o livre-arbítrio. Eu não quero o livre-arbítrio. Eu não quero. A gente só quebra a cara. Eu não quero livre-arbítrio. Eu quero a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Então, o que tem a ver com a palavra, pastor? O que tem a ver com a palavra isso? Não resista os cuidados de Deus. Não seja autossuficiente. Não tenha suas habilidades e seus dons que foi Deus que te deu como âncora, como troféu, como seu selo de garantia. Ele é a nossa garantia. É nele que nós temos a garantia. Amém? Viva sempre na dependência do Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos experimentar a fortaleza e os cuidados dele para conosco. Literalmente é o quê? É sacrificar o nosso eu, sacrificar a nossa carne, mortificar a nossa carne, para que Cristo viva em nós. Para que nós possamos sempre ter novidade de vida nele, não em nós. Amém? Eu quero ler Mateus 5, 13 e 16, para que nós possamos ser o quê diante disso tudo? Mateus 5, 13, 16. Literalmente o que Deus nos chamou para ser. Vós sois o sal da terra, e aqui na nossa igreja tem pregado muito isso. E para quem não sabe, esse foi os versículos que me fez obedecer depois de muito resistir, abrir um canal no YouTube para mim e para Ana Laura. Foi uma ministração muito forte no meu coração, numa pregação do pastor André Valadão em 2017, no Apaixonados aqui na igreja. Ele não estava pregando sobre isso, mas Deus ministrou isso ao meu coração para trazer esse convencimento para obedecer. Mateus 5, 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Se nós, cristãos, não servimos para salgar, para que nós servimos? Ser pisado pelos homens? Envergonhados? Humilhados? E junto à palavra do Senhor ser humilhado e o nome do Senhor ser humilhado? É outra oração que eu faço. Pai, que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário nunca seja em vão nas nossas vidas. E se você, cristão, tá achando difícil, eu até vou fazer um vídeo pro meu Instagram hoje, quem não sabe, Dia a Dia com Larissa Oficial. Uma dica de filme, assistir o Apóstolo Paulo na Netflix. Você acha fácil? Você está achando difícil, quer dizer, o cristão reclamando por causa da pandemia. A gente que fica aqui na recepção, a gente vê gente dentro da igreja reclamando que está usando máscara, que está passando gel, que tem que medir temperatura. Desculpa, meu irmão, minha irmã. Cria vergonha na cara e assista o apóstolo Paulo e pare de reclamar, porque o murmúrio é alimento para o diabo. Aí você vai ver o que é reclamação, se você fosse reclamar ou se você ia ser cristão de verdade no tempo de apóstolo Paulo. Então, nós temos que parar de mimimi e reclamação, que a gente tá, desculpa. Aquele versículo que o Senhor Jesus falou, raça de víbora, para os discípulos, homens de pequena fé, é o que ele está falando para a nossa geração de cristão hoje. Está reclamando por causa da pandemia, por causa de máscara, de gel. Tenha santa paciência. Os homens de Deus foram decapitados. Quantos homens de Deus foram mortos, foram moídos como Cristo? E nós ainda podemos abrir a boca e pregar a igreja aberta? E nós estamos reclamando por causa de uma pandemia?
E a gente ainda quer receber galardão igual esses grandes homens? Nós temos que parar de reclamar e viver o evangelho de verdade. Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Se Cristo foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Por amor a Cristo. E nós não estamos sofrendo nada de perseguição. Isso não é nada de tribulação. Perto do que os grandes homens de Deus passaram. Imagina você ficar 40 dias dentro de uma arca, cheio de bicho fedorento. No meio do mar você não sabia se ia parar mesmo. E lá não tinha internet, não tinha Netflix para você ficar preso lá dentro da arca, né? Porque o povo está preso dentro de casa, mas tem as coisas ainda. E a gente ainda está podendo sair, né? Nós não temos as casas queimadas, destruídas, igual o povo lá de Israel está tendo. Então, nós não temos gente, profetas morrendo, decapitados, igual no povo muçulmano. Nós temos que, né? Aleluia. Vós sois, para nós finalizarmos, que nossos queridos irmãos do louvor já vão preparar aqui. A luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. As pessoas têm que ver Cristo em nós, a esperança da glória. Para nós finalizarmos no versículo de Romanos 11:36, para nós fecharmos sobre esse assunto. Meu Romanos fugiu de mim, que a mão esquerda não é muito boa, vamos ver aqui. Romanos, estava separado, mas minhas marcações caíram tudo. Romanos 11:36, vamos lá. Para fechar, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vou fazer de novo. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Não espere ficar fraco de verdade, fisicamente, para você depender dos cuidados do Senhor. Amém? Virou aqui, mas eu me ajeito aqui. Não tem problema. Então, que nós possamos aprender a depender do Senhor 24 horas. Sabe a oração que eu faço? Eu faço assim. Senhor, todos os dias, que todas as lutas e as batalhas que nós tivéssemos que passar para aprender algo, que eu possamos antecipar essa guerra no mundo espiritual, que ela não nos acometa no físico, mas que possamos aprender tanto quanto se tivéssemos passado pela luta. Tá me entendendo? Porque o povo fala assim, ai, tem que sofrer para aprender. Só se for burro, desculpa. Porque o filho inteligente, quando explica, ele está de ouvidos atentos, olhos abertos, coração aberto, terra fértil para aprender. Eu não aceito essa palavra. Eu não preciso passar 10 anos em deserto para crescer. Porque a sua vida, desde o ventre da sua mãe, já é um deserto. Quantas coisas que a gente passa da infância até aqui, para você chegar até aqui? E o que a gente passa não é à toa. Nós passamos batalhas, processos de amadurecimento. Depende do meu posicionamento para aprender ou não. Quanto mais rápido eu aprender, menos tempo de deserto eu vou ter. Vocês estão me entendendo? Amém? Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Tchau!